Fala, meus amigos, vamos falar do caos no suporte que espalha para todos os setores e isso afeta os seus clientes, a própria implantação, o desenvolvimento, os chamados viram um caos, é uma bagunça que não tem fim. Eu sou o Fernandes Lima, direto da vida real da empresa de software e eu quero te mostrar nesse vídeo o impacto que isso causa, o efeito dominó e como que você começa com ações simples a sair rapidamente desse caos. Então bora lá para o conteúdo do vídeo. Eu quero te mostrar aqui que esse impacto, esse caos no suporte, essa falta de organização mínima, anota aí, falta de organização mínima, é um efeito dominó que afeta o próprio suporte, afeta os clientes, afeta o CS se você tiver, afeta a implantação, afeta o desenvolvimento, afeta os testes, ou seja, esse caos, ele é problemático, ele vai chegar até a tua empresa, né? Até a tua operação. Então, o próprio suporte vai trabalhar mais, os clientes perdem a confiança, ficam irritados, o CS vai ficar tentando segurar ali, a implantação não entende mais nada, não tem mais, o cronograma vira uma bagunça, não consegue organizar o Go Live, o desenvolvimento vira bombeiro, ou seja, é consequência para todos os setores. É consequência para as lideranças, é consequência para a gestão, é consequência para a empresa, é risco de perda de cliente. Então, eu quero que fique bem claro, o caos no suporte, a desorganização, ela é ruim para todos os setores, para cada profissional da sua empresa. É um efeito dominó que irrita o teu cliente. Então, isso precisa ficar bem claro. Ou seja, é um problema de todos. Não importa o setor, se é suporte e desenvolvimento, todos deveriam se ajudar para atender melhor o cliente. E o suporte é a porta de entrada, mas é papel de todos contribuir. Essa é uma visão colaborativa, é o que eu acredito, é o que eu defendo no dia a dia junto aos nossos clientes. Aí nós aplicamos isso aqui na vida real de software houses e startups. E aí, então, eu acho que já deu para perceber que esse caos, essa desorganização, ela não afeta só o suporte. Aqui acho que ficou claro esse dominó, é um efeito cascata ruim, e aí vai corromper, vai prejudicar a tua empresa, né? Perda de confiança, risco de perda de receita e por aí vai. Ou seja, um efeito dominó. Acho que ficou claro isso agora, né? Mas eu quero te mostrar uma outra coisa. E os riscos desse efeito dominó para a tua empresa, para o teu negócio? Risco de perda de cliente, risco de perda de receita, lucratividade, desgaste e perda de profissionais, atraso na evolução do produto, mais bugs em produção, crescimento travado, perda de reputação. Então você está vendo que esse impacto afeta a empresa como um todo, afeta cada profissional. E aí o racional é muito simples. Se afeta a sua empresa, afeta os seus clientes e afeta cada profissional, independentemente, seja do suporte, seja do desenvolvimento, seja da implantação, seja de teste, todos são afetados. É um estresse generalizado. E aí, pensa comigo, se é um estresse generalizado, um problema de todos, todos deveriam contribuir, colaborar para equacionar isso. Não faz o total sentido? E não achar que não é problema meu. É problema, porque à medida que você trabalha naquela empresa, você pode contribuir. O profissional que tem a visão de melhoria contínua, ele quer contribuir, ou seja, ele quer fazer o trabalho dele bem feito, independente do setor, e ele vai dar boas sugestões, ele vai querer contribuir, porque ele sabe que uma hora aquela bomba vai estourar, e aí pode sobrar para todo mundo. É muito simples, e também se trata de querer atender bem o seu cliente, de prestar um serviço de excelência, ou seja, o caos no suporte afeta todos os setores, todos os profissionais, além de afetar o cliente, ou seja, não é bom para ninguém. Então o que a gente tem que fazer? Se ajudar, colaborar, pensar em estratégias coordenadas, e é isso que eu quero te mostrar, de forma prática, aquilo que eu recomendo e que eu ajudo os meus clientes a aplicar no dia a dia, seja pequena ou média software house ou startup. E aí, uma coisa que eu vejo muito, a falta de foco no cliente. Então, se eu entendo que o cliente é a chave, independente do meu papel, do meu setor, eu entendo que nós devemos prestar o melhor serviço. E para prestar o melhor serviço,
eu tenho que somar esforços independente do setor, ou seja, contribuir, né? Ter ciência e clareza dos problemas, ter foco no cliente, contribuir dentro da sua expertise, sugerir melhorias, executar o trabalho com visão de melhoria contínua e não executar de qualquer jeito, não anotar, não ter empenho, faltar a reuniões, chegar atrasado, isso é falta de empenho, é amadorismo e, logicamente, esse amadorismo contribui para perpetuar o caos, né? Para trazer ainda mais problemas, não só para o suporte, como para o atendimento ao cliente, como para o setor que esse profissional está inserido. E eu não estou falando isso para julgar nenhum setor, nenhum profissional, não. O intuito aqui é contribuir. A gente preparou esse vídeo para que você tenha clareza do impacto que a gente está trazendo ali, porque a gente ajuda as empresas, que a gente atua ali na vida real, pegando na mão e transformando esse material aqui em ações concretas, pegando na mão literalmente. Então, nosso intuito não é julgar nenhuma empresa, nenhum profissional, é contribuir, é alertar, trazer ferramentas práticas de aplicação imediata. E aí eu vou te deixar uma dica extra. Na descrição desse vídeo vai ter um link no grupo do WhatsApp para você resgatar esse PDF e compartilhar com o teu time e começar agora a executar essas ações. É isso mesmo, na descrição desse link, entra lá e pega esse material. Então vamos lá, vamos seguir aqui. E agora eu quero, bom, já entendi o impacto, Fernandes, já entendi que o problema no suporte, o caos no suporte afeta todos os setores. E aí o profissional, independentemente do setor, ele vai querer contribuir, ele vai querer melhorar, porque ele sabe que aquilo prejudica a empresa, prejudica o cliente, prejudica ele, prejudica os colegas, então ele vai querer contribuir, sugerindo, executando o trabalho com excelência, com atenção. Mas vamos para dicas práticas. São dicas que eu já apliquei em pequenas e médias software houses, né? E aí, qual que é o grande segredo aqui? É disciplina. É começar da forma mais simples e rápida. Ah, não consigo aplicar tudo. Aplica uma dica. Aplica que for mais simples, mas aplica, executa, visão de melhoria contínua. É isso que separa o profissional comum do profissional da excelência, porque ele busca executar o trabalho dele com excelência, com melhoria contínua. Vamos lá para as ações para sair do caos rapidamente. Primeira ação aqui é você ter visibilidade e clareza dos chamados e regras de preenchimento, né? Então é o básico do básico. Quero que você pegue papel e caneta, tira print, mas você vai poder resgatar esse material na descrição do vídeo. Olha que painel básico, olha que painel simples. Estou chamando aqui de painel, aqui é um exemplo para você se inspirar, não para copiar, né? Qual que é a ideia aqui? Eu ter um painel simples, visual, claro, didático, onde ele me dá um panorama dos meus chamados. Volume de chamados, o que é crítico, o que foi resolvido, o que está em andamento, o que está pendente. Ou seja, não importa a ferramenta que você tem, se é uma ferramenta de mercado ou uma ferramenta que você construiu interna. O importante é ter um painel simples, organizado, atualizado, que reflete a realidade dos teus chamados. Como esse aqui. Então eu bato o olho nesse painel, ele está simples, claro e objetivo. Eu consigo medir a temperatura, eu sei o que é um bug, eu sei as funcionalidades, eu sei aqui o cliente, eu tenho aqui são todos os dados fictícios, obviamente, né? Eu tenho a prioridade, eu tenho o tempo que aquilo está sem resolução, ou seja, eu bato o olho de uma maneira simples, clara e objetiva, eu tenho clareza da temperatura do meu suporte. E aí eu te pergunto, na tua empresa você tem algo parecido? Pode ser uma ferramenta do mercado ou uma ferramenta que você construiu, não importa, o importante é que ela seja simples, rápida e você bata o olho e consiga tirar uma fotografia. E eu já vi muito empresas que para tirar essa fotografia é uma dificuldade tremenda, ferramentas confusas, difíceis de usar, que mais atrapalham do que ajudam uma boa gestão efetiva dos chamados. E aí eu quero ir para o segundo tópico, regras de preenchimento. Os teus chamados, existe um checklist que todos os atendentes conhecem, quais são as regras, por exemplo, para abertura de chamados, para saber quem é o cliente, quem é o usuário, que tipo de chamado, qual é a funcionalidade está afetada, ou seja, vai ter um checklist que todos conhecem, que para abrir um chamado eu tenho que preencher isso aqui. Eu tenho que dizer quem é o cliente, tipo, funcionalidade, a descrição, qual é o impacto, evidências, print, né, logs, passo a passo para reproduzir o erro, isso vai trazer velocidade, a prioridade sugerida para aquilo, se aquilo acontece historicamente ou não, se é algo recorrente e se tem algum contorno. Olha que simples, olha que claro. E aí eu te pergunto, você tem um checklist
igual a esse ou melhor que esse. Qual que é o meu objetivo aqui? É pegar esse material para que você aplique, adapte a tua realidade e melhore o caos do teu suporte. A gente preparou isso porque a gente não quer criticar, a gente quer melhorar com dicas simples. E tudo que a gente traz aqui serve de ponto de partida para você adaptar para a tua realidade. Vamos para o próximo item aqui. O outro item é sobre o que mais reduz tempo de resposta. Então aqui, ó, rotina, tempo de resposta, atender com excelência é o teu cliente precisa ser atendido com informação precisa, de qualidade, que resolva no menor tempo. Todos os seus atendentes estão cientes disso. Então, o que mais reduz tempo de resposta? Chamado bem preenchido. Eu vivo falando para os meus clientes todo dia. Uma boa classificação dos tickets, o que é bug, o que é dúvida. A prioridade bem definida, uma base de conhecimento de fácil acesso atualizada, uma equipe constantemente treinada, escalonamento rápido aí de... Eu tenho um primeiro nível que atende, depois eu passo para um segundo nível e assim por diante. Um painel visível de acompanhamento, como aqueles que a gente mostrou. Uma liderança ativa, não uma liderança que não acompanha indicador, que não tem indicador, que não treina a sua equipe, ou seja, uma liderança morta. Eu preciso ter uma liderança ativa, que cumpre acordos, que executa, que não pensa só no quinto dia útil. Então eu estou trazendo para vocês aqui elementos que eu recomendo e ajudo meus clientes a colocar na sua software house ou na sua startup. E outro item que eu vejo muita falta, atividades diárias bem definidas. O seu time de suporte tem uma lista escrita onde todos têm acesso e foi explicada para ele quais são as atividades essenciais do atendente do suporte no dia a dia. Tem que estar escrito numa linguagem simples, direta e objetiva, e ele tem que ter acesso e tem que ter sido explicado para ele. Porque ele vai saber o que ele tem que fazer para não ficar sendo cobrado. Por exemplo, organizar e priorizar chamados, responder rapidamente, registrar corretamente os atendimentos, buscar atendimento real do problema, validar informações. Tem que estar escrito. Nós estamos falando aqui de organização mínima, de estruturação para sair do caos. É claro que no começo isso vai dar mais trabalho. Mas uma vez que você começou a estruturar isso, é muito melhor do que a irritação do seu cliente, do que a desorganização, do que o estresse generalizado. É sobre isso que a gente está falando aqui. Então, essas dicas eu já testei em diferentes software houses, em diferentes startups. É claro que eu adapto cada um à realidade de cada um, certo? Então, são dicas, e aí você pode tirar print, mas você vai poder resgatar na descrição desse vídeo esse material. Vamos seguir aqui. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Quanto desses problemas que são considerados normais, ou seja, o teu suporte está fervendo, está em caos, e se você está ali na forma reativa, o caos não precisa fazer parte da sua operação. Esse é o meu trabalho, ajudar a empresa de software a melhorar esse caos com dicas iguais a essa e ajudando a aplicar, a executar sem desculpa que não tem tempo, sem desculpa que não é possível fazer, deixando o caos seguir. E aí eu quero te trazer uma outra coisa ainda, aprendizado e melhoria contínua. Aqui, dicas que vão ajudar para essa melhoria contínua. Então, uma das dicas é, por exemplo, análise periódica de chamado. Vai identificar chamado recorrente, vai separar o impacto, a urgência do impacto real, vai procurar padrões, vai fazer análise de reabertura, ou seja, isso é a melhoria contínua. Se você não está fazendo melhoria contínua, você é reativo. Você está sempre apagando incêndio, sempre no modo caos, sempre irritando o teu cliente, risco de perda de cliente. O que eu estou te trazendo aqui são dicas práticas de aplicação imediata. Não precisa aplicar todas, aplica uma, duas e começa a melhorar gradativamente, mas começa. Você vai poder baixar o material na descrição do vídeo. Outra coisa que eu vejo muito falha, né, é o líder do suporte que não é ativo, né, que não cobra, que não ajuda o time. Então, ele não acompanha chamados. Então, um bom líder vai acompanhar chamados críticos diariamente, vai analisar padrões de recorrência, ou seja, ele vai fazer diariamente análise de indicadores, mas não só o líder, todo o time, é um trabalho coletivo, não é um líder ali que está omisso, que está perdido, né? Que não acompanha indicadores, que não promove alinhamento, que transforma problema em melhoria contínua, ou seja, é o líder que está ativo fazendo melhor.
tomar decisões baseado em indicadores. Um bom líder do suporte, ele treina a equipe dele para fazer isso e ele monitora e ele fala, eu quero que vocês também acompanhem. Eu quero que vocês também ajudem a identificar padrões. Ou seja, ele é o segundo nível de guardião desse processo. Mas cada atendente contribui com isso. Por quê? Cada atendente precisa ter claro que atender com excelência é o mínimo que a gente espera. Se eu quero atender com excelência, eu vou estar sempre melhorando. Para eu estar sempre melhorando, eu vou estar sempre buscando indicadores e ações, e discutindo, e compartilhando, e sugerindo, e documentando, e melhor anotando para que todos aprendam, para que todos atendam melhor. Senão você vai continuar igual, patinando. Sempre sendo reativo e nada nunca muda. Então, é lógico que no começo isso demanda um esforço maior, mas depois você entra numa espiral de melhoria contínua. A liderança ativa ela não é apagar incêndio, é orientar, é treinar, é acompanhar indicadores e não ficar perdida na operação, sendo omisso, deixando o suporte largado, abandonado à deriva. É muito comum ver isso, infelizmente, né? E vamos lá. E seguindo na linha da melhoria contínua, se eu melhoro continuamente, eu preciso ter o conhecimento organizado de fácil acesso. Eu tenho que entender que eu tenho que treinar a minha equipe constantemente. Treinar pelos chamados reais, fazer microtreinamentos semanais, reforçar os módulos mais críticos, simular atendimento, registrar aprendizado, ou seja, organização mínima. É quando o líder do suporte ele entende isso e ele espalha essa mensagem entre os atendentes e ele pede o apoio e isso é executado dia após dia. E não só quando tem uma crise. Ou fica aquele suporte reativo, apagado, que nunca melhora, que não anota, que não chega no horário, que deixa o telefone tocar, que não cumpre regras, não cumpre acordo. Tá me vindo aqui um monte de nome de pessoas que são assim, que são desorganizadas e elas não querem aprender. Então fica outro atento aí. O teu pessoal do suporte quer aprender, quer evoluir, o teu líder de suporte quer aprender, quer evoluir. E um outro elemento é a base de conhecimento. Tem uma base de conhecimento simples, atualizada, e hoje você pode usar ferramentas de IA, Notebook LM ou qualquer uma outra, por exemplo, né? Vou deixar escrito aqui, Notebook LM do Google, né? E aí, documente dúvidas mais recorrentes, use uma linguagem simples, inclua prints, atualize periodicamente, ou seja, é melhoria contínua, não é apenas executar o trabalho de forma reativa. Cada profissional, independente se é do suporte, do desenvolvimento, da qualidade, precisa executar o trabalho com excelência e melhorar continuamente, colaborar com os colegas para que o suporte não seja um caos, para que as informações que tenho no suporte valham ouro, me ajude a entender melhor o meu cliente, as necessidades e melhorar o meu produto e não o suporte ser uma bagunça, uma desorganização, onde as pessoas não sabem o que tem que fazer e estão ali no modo reativo, no modo perdida. E esse material foi criado e preparado para contribuir justamente com esse cenário, para evoluir o seu suporte, mas não só o seu suporte e entender o impacto disso para os outros setores na empresa de software. E agora eu quero te deixar um recado bem importante. O caos do suporte ele não desaparece sozinho. Ele desaparece com ação, com simplicidade, como essas que eu trouxe aqui, que eu já apliquei em dezenas de empresas de software, com organização mínima e com vontade de aprender e evoluir. Um grande abraço, valeu e até a próxima. Valeu!